Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 11 de janeiro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 16 a 21. Os soldados o conduziram para dentro do pátio interior da residência, que é o pretório, e convocaram toda a coorte. Vestem-no de púrpura e, trançando uma coroa de espinhos, colocam ao redor nele. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com o caniço, cuspiam nele e, colocando-se de joelhos, o reverenciavam. Depois de o terem ridicularizado, despiram-na da púrpura, vestiram-lhe sua veste e o conduziram para fora para que o crucificassem. Requisitam um certo Simão Cirineu, o pai de Alexandre e de Rufo, que passava vindo do campo, a fim de que carregasse a cruz dele. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos nós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, para, neste momento, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, aprendermos da melhor forma tudo que nos será trazido na noite de hoje e antecipadamente gratos sobre o assunto, a reflexão, a importância das questões que serão tratadas no nosso estudo de hoje, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nós temos visto ao redor do mundo, no nosso planeta, muitas tragédias acontecendo, mortes coletivas, violência, guerra, acidentes aéreos, terremotos, incêndios, enfim, várias causas, vários motivos de desencarnações simultâneas e muitas vezes a gente fica, e também, né, tudo isso acontecendo num período pós-pandemia em que uma infinidade de pessoas desencarnaram e a gente fica a se perguntar, será que isso é necessário? Será que Deus esqueceu da gente? Será que o mundo está acabando? Uma série de questionamentos que são, digamos, compreensíveis dentro dessa faixa evolutiva em que nós estamos e que muitas vezes não se limitam às pessoas que não têm uma fé, uma crença, uma religião, inclusive abrangendo, alcançando nós mesmos espíritas. E aí, em razão disso, né, da circunstância que está muito presente, muito atual, acontecendo diuturnamente aqui no nosso país ou em outros países, né, aqui no Brasil, acidentes, chuvas, alagamentos, nos Estados Unidos, incêndios, né, devastadores, e em outros países, terremotos, em outros, situação de guerra, e um número incontável de espíritos encarnados que acabam desencarnando, e tudo isso nesse período pós-pandemia em que já foram, né,
desligados do corpo, um sem número também de espíritos que aqui estavam. E aí a gente fica se perguntando se há justiça nesses acontecimentos, a justiça de Deus está presente, a lei de amor está presente, por que acontecendo tudo isso? Enfim, nós não vamos aqui, né, colocar uma pá de cal, né, solucionar a questão, mas vamos trazer, com a ajuda dos amigos, dos benfeitores espirituais, dos que nos precederam, até mesmo na desencarnação, e estão já de algum tempo para cá a nos trazer esclarecimentos, mensagens, comentários que podem, pelo menos, de certa forma, num dado grau, dependendo de cada um de nós, é lógico, né? Nem todo mundo absorve, nem todo mundo trabalha a mensagem, né? O esclarecimento que é divulgado, que é difundido da mesma forma. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas, de uma forma geral, nós podemos dizer que nós temos o nosso coração um pouco asserenado. Nós temos um pouco de compreensão, de entendimento, quando nós lemos todos esses ensinamentos, essas mensagens, esses comentários que nos são trazidos por exemplo, Allan Kardec, os espíritos que participaram da codificação da doutrina espírita, um Emmanuel, por exemplo, Divaldo Franco e tantos outros, né, que estão aí a trabalhar esse tipo de assunto. André Luiz também, no livro Ação e Reação, fala sobre essas desencarnações conjuntas, né, coletivas, mortes simultâneas. Então, tem muita fonte de esclarecimento, de pacificação, de asserenamento do nosso coração. Basta que nós busquemos e aí, usando a mensagem, né, as duas palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre nós realmente sermos cristãos, termos fé e acreditarmos, confiarmos, sabermos da lei, né, da providência divina, da lei de Deus, de amor, justiça e caridade, que acontece e abrange a todos nós, não exclui ninguém. Ninguém que sofre uma determinada coisa, né, uma circunstância, uma doença, uma desencarnação, está fora da lei de Deus, de justiça, amor e caridade, né, ou misericórdia. Todos nós estamos compreendidos dentro dessa lei. Então não existe injustiça, não existe acaso, né? Isso a gente passa a saber na medida em que a gente, sendo cristão verdadeiro, independentemente de qual segmento do cristianismo, mas a gente acredita no amor soberano, no amor total, absoluto de Deus, na sua justiça perfeita e na sua misericórdia. E também a gente passa a entender que muitas vezes os espíritos também se colocam nessa situação por questões várias que nós vamos ver aqui. Então, por exemplo, eu recentemente tive acesso a esse livro maravilhoso, Divaldo Franco Responde, um livro muito interessante que é sob a forma de perguntas e respostas. Antes eram 2 edições, 2 volumes, né? As edições anteriores eram 2 volumes, volume 1 e volume 2. Agora foram esses 2 volumes reunidos num volume único e digamos, um compilado, né, de perguntas, de entrevistas que Divaldo deu, né, procedeu a determinados entrevistadores sobre assuntos que lhe foram perguntados sem que ele soubesse previamente do que seria abordado.
na hora ali da entrevista, Divaldo, isso assim, assim. Aí ele, com o conhecimento que tem da doutrina, né, sendo o expositor que é, né, autor, inclusive, de livros e médium, né, psicógrafo, com a ajuda aí de diversos espíritos, como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, Amélia Rodrigues e tantos outros, né, que nós não lembraríamos aqui. Ele trata nesse livro muito interessante, fácil de ler, até por conta desse formato, né, de perguntas e respostas. Então ele aborda, só para a gente ter uma noção de o que está nesse livro aqui. Por exemplo, quais assuntos? Sonhos. Isso aí dá pano para manga, hein? Então ele fala aqui sobre a questão dos sonhos, sob a ótica espírita. Depressão, assunto importante, né, também muito presente nas nossas vidas aí atualmente. Anjo protetor, mortes coletivas, que nós vamos aproveitar aqui o que Divaldo tem a dizer nesse livro. Mortes prematuras, mediunidade infantil, conflitos conjugais, pais e filhos, adoção, sexualidade, desigualdades sociais, felicidade, mal-olhado e feitiçaria, aborto, karma, provas e expiações. Então, vejamos quantos assuntos interessantes e que muitas vezes vêm, né, às nossas mentes, aos nossos corações, indagações de nós mesmos, querendo esclarecimento sobre o assunto, e algumas vezes pessoas que vêm até nós perguntando sobre esse assunto. E aí, se a gente não tiver, né, um pouco de curiosidade, dedicação, estudo, conhecimento da doutrina, a gente não vai saber responder. Então, aproveitando o que está à nossa disposição, eu quero compartilhar com vocês hoje aqui, não o que eu sei sobre o assunto, mas o que os espíritos encarnados e desencarnados estão a nos trazer, né, sobre esse assunto especificamente de mortes coletivas, né, catástrofes, essas coisas todas que estão acontecendo, né, diuturnamente, que nós temos visto no noticiário, muitas vezes nos tem abalado, né? São cenas muitas vezes que nos chocam, nos emocionam, dependendo, né, de qual foi a circunstância que nós vimos, né, uma situação de guerra lá entre Rússia e Ucrânia e Israel lá contra, né, os terroristas lá, né, de alguns segmentos extremistas, né, de povos árabes, enfim, e são coisas que nos chocam, nos impressionam, nos levam muitas vezes a essas dúvidas. Então, por exemplo, Divaldo foi perguntado aqui, propósito de Deus nas mortes coletivas. Periodicamente, a humanidade é surpreendida com acontecimentos que causam a morte de muitas pessoas. Algumas decorrem de eventos da natureza, como tsunamis, terremotos ou desabamento de terra. Outras já decorrem da ação do homem, como acidentes de avião. Qual o propósito da divindade nessas mortes coletivas? Aí Divaldo responde. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, A Lei de Destruição, faz uma análise dessas tragédias coletivas e interroga aos benfeitores da humanidade o que pretende a divindade com essas desencarnações coletivas. E, para surpresa de Allan Kardec e nossa, os benfeitores disseram que era para fazer a sociedade progredir. Vejamos, então Kardec já havia se preocupado com essa questão e os espíritos superiores já haviam respondido.
mas a gente, muitas vezes preguiçoso, né? A gente relapso, nós, né, que não estudamos a doutrina, não lemos, não buscamos, está aqui à nossa disposição. Aí a gente precisa que venha Divaldo e repita o que já foi falado lá nos idos do final do século XIX. Então ele fala aqui novamente, né, citando a pergunta e as respostas, né, dos Espíritos, que estão em O Livro dos Espíritos. O comentário é vasto, continua Divaldo. E nessa mesma questão, o codificador pergunta se não teria a divindade outros recursos para promover o progresso dessas pessoas. Os Espíritos informaram que sim. E isso acontece através de fenômenos naturais, como epidemias, insucessos de vária ordem, fenômenos sísmicos e outros. Então, Allan Kardec volve à questão indagando que, se num caso desses, muitos inocentes não seriam vítimas dos infelizes acontecimentos, já que está, né, desencarnando, está atingindo um sem número de pessoas, né, num avião, numa região, num país, né, num bairro, numa cidade. E aí, será que vai, né, por acaso, por um lapso, alguém que estava ali e que não era para estar ali naquele momento, uma criança e não era para a criança desencarnar? Como é que é isso? Né? Allan Kardec perguntou, os Espíritos responderam e Divaldo está a nos lembrar. Os benfeitores... Então, eu vou repetir aqui a pergunta de Kardec. Então, Allan Kardec volve à questão, indagando que se num caso desses, muitos inocentes não seriam vítimas dos infelizes acontecimentos. Então, quer dizer, não tem nada a ver, o sujeito não era para estar ali e tal, e acabou sendo atingido ali, né, pelo terremoto, nós aqui também no Brasil, né, chuvas, alagamentos, desbarrancamentos, né, pessoas lá na Ucrânia, ou lá na região ali da faixa de Gaza, ou no próprio país Israel, sendo atacados e eventualmente uma criança desencarna, né, porque estava ali no local onde o míssil, né, ou fragmentos, né, de uma bomba, de um míssil, de uma granada, explodiram e se espalharam ali e atingiram, né, pessoas que, para a nossa concepção de encarnados somente, não faz muito sentido, porque, que mal que a criança fez, né? Ela em tenra idade, um bebezinho no hospital que acabou de nascer, né? Como é que pode esse tipo de coisa acontecer? Será que existe justiça de Deus nesses acontecimentos? Então, Kardec já, como a gente sabe que foi um missionário, né, não era uma pessoa qualquer, né, estava acima da média, a sua inteligência, a questão, né, de perguntar, né, ele não era apenas um professor das matérias lá da educação, né, do currículo da França, ele era um filósofo por natureza, né, alguém que gostava de perguntar, de indagar, de pesquisar. Então, ele está aqui, não em tese, não se satisfazendo com a resposta e querendo ir mais a fundo. Mas não que ele não estivesse satisfeito, ele queria deixar claro para nós que temos dificuldade de entender, né, todas as respostas possíveis e o mais abrangente possível sobre o assunto. Então, não seriam vítimas, né, eventualmente, muitos inocentes desses infelizes acontecimentos? E aí Divaldo continua aqui. Os benfeitores espirituais assinalam que não, porque dentro do código das soberanas leis, somente nos acontece aquilo de que temos necessidade para evoluir. A lei de causa e efeito estabelece os parâmetros não somente dos resgates coletivos, como também das técnicas que induzem os indivíduos
a esses resgates calamitosos. Meus irmãos, prestemos atenção no que Divaldo coloca aqui na resposta dele. As técnicas que induzem os indivíduos a esses resgates calamitosos. A espiritualidade, a lei de causa e efeito acontecendo. E aí ele ainda ele ilustra, Divaldo ilustra a questão, a situação, o assunto. Observamos, por exemplo, que nos acidentes aéreos, pessoas chegam no momento e resolvem mudar a viagem, desenvolvendo um esforço tremendo, enquanto outros lutam para poder ser incluídos naquele voo. A gente não vê isso. No dia seguinte ao acidente, pessoas dão entrevista dizendo: olha, eu não consegui chegar a tempo de embarcar no avião. Eu tive que mudar, né, o trajeto. Aconteceu isso assim, o pneu do carro furou, o pneu do ônibus furou, minha filha me ligou dizendo que estava precisando da minha ajuda, ou eu comprei a passagem errada, achando que tinha comprado. Tudo acontece. Por quê? Porque tinha que acontecer. Então, quem estava ali, naquele voo, naquele ônibus, naquele local, né, tinha que estar. Não foi uma sorte, um azar de quem estava ou de quem não estava, não foi o acaso, né? Nada disso está esclarecido pelos espíritos benfeitores desde a codificação, de acordo com as perguntas feitas por Kardec, e está aqui mais uma vez a reforçar, reiterar e ilustrar o assunto Divaldo Pereira Franco. Observamos, por exemplo, repetindo, que nos acidentes aéreos pessoas chegam num momento e resolvem mudar a viagem, desenvolvendo um esforço tremendo, enquanto outros lutam para poder ser incluídos naquele voo. Às vezes a pessoa, troca de passagem, eu estou com uma aqui para agora, mas eu posso esperar o próximo voo, sem problemas. Então tá. Foi por acaso essa troca? Não foi, né? E padecem, e como resultado, né, padecem essas consequências que estão dentro da sua programação evolutiva. É sempre providencial, portanto, que se mantenha a confiança em Deus quando acontece algo lamentável e doloroso, como este que estamos examinando, especialmente os familiares, que ficam embrulhados nos mantos sombrios da saudade, e talvez também para alguns desencarnados, porque, surpreendidos de maneira inesperada, experimentam grande choque ao despertar no além, considerando que todas essas ocorrências estão dentro dos códigos da soberana justiça. E muitas vezes, meus irmãos, aí a gente tem que esclarecer aqui, né, que até aqui, né, Divaldo não falou sobre isso. A própria pessoa, o próprio espírito pediu para desencarnar daquela forma. Não é somente a lei de Deus, que é uma lei dura, né, ou como dizem alguns, né, pretensos espíritas, né, que estão a dizer algumas coisas sobre a doutrina que não são verdades. A doutrina espírita é punitivista, a doutrina espírita é cruel, não tem nada disso. Se fala a pessoa da doutrina espírita, está falando da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é o quê? É um braço da lei de justiça de Deus. Então, está chamando Deus de injusto, de cruel, de punitivista. Então, isso é uma blasfêmia, isso é grave, nós não devemos embarcar nessa narrativa. Cuidado! Estudemos, saibamos quais autores buscar, quais obras buscar, para que nós não caiamos nessa esparrela. Conto do vigário, né? Levando gato por lebre. Não tem nada de espiritismo nisso, isso é a opinião pessoal da pessoa que está falando. Isso é espiritismo, Rafael? Não, não é. Espiritismo é isso que eu estou lendo aqui. Livro dos Espíritos, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, com os espíritos que os acompanharam, Emmanuel, né, Joana de Ângeles, Dr. Bezerra.
Esse sim. Ah, Rafael, mas a pessoa que fala isso está dizendo que tem uma mensagem de Allan Kardec pedindo para ela fazer isso e aquilo. Mentira. Kardec falou que é melhor, Kardec e Erasto, no Livro dos Médiuns, é melhor nós rejeitarmos 9 verdades a aceitarmos uma mentira. Quando é mentira deslavado desse jeito, né? Que a pessoa fica querendo atribuir caracteres de peso, de veracidade na sua fala, ou no seu livro, ou seja lá no que for, e aí fala, não, recebi uma mensagem de Allan Kardec, recebi uma mensagem de fulano. Não tem nada disso. Tem nada de mensagem de Allan Kardec. Vê se Kardec ia perder tempo com uma pessoa que está destruindo a doutrina espírita para dar mensagem como se fosse verdadeira. Abramos nossos olhos, meus irmãos. Como disse Jesus, quem tem olhos de ver, que veja. Então a pessoa pode ter uma oratória, né? Uma eloquência e tudo mais, muito boas, né? E ainda se auto-intitulando como intelectual, porque eu sou um intelectual, eu domino francês, eu domino alemão, eu isso, eu aquilo, e não sei o quê, querendo dar cunho de autenticidade, de veracidade, porque sabe que está falando a mentira. Então tem que mostrar uma suposta superioridade para poder todo mundo acreditar. Não sejamos incautos, descuidados. Vê bem, disse João, se os espíritos são de Deus. E Kardec, acompanhado dessa imensidade de espíritos sérios, disse que conhece-se o espírito pelo que ele fala ou pelo que ele escreve. Então Kardec, desdizendo ele mesmo, então é só ter um pouquinho de consciência, de razão, de lógica, porque a gente analisa e fala, ó, isso aqui não está batendo, né? Ele disse uma coisa aqui, agora está dizendo outra. Quem é esse médium que está supostamente recebendo Allan Kardec? Com supostas mensagens dizendo que ele precisa ser atualizado, adaptado para o século XXI e tal. Tem nada disso, meus irmãos. A doutrina está mais atual do que nunca. E nós não compreendemos a doutrina ainda, nós não vivenciamos a doutrina. Então a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. E aí, continua Divaldo. Correlação com as reencarnações anteriores. Ele é perguntado, então podemos dizer que existe uma correlação desses acidentes com as reencarnações anteriores das vítimas? Divaldo, sem dúvida. Há uma vinculação, inclusive, entre os indivíduos que são vítimas, entre uns e outros. Imaginemos como eram as guerras do passado, como são algumas calamidades do presente, quando há conciliábulos de pessoas que estão vinculadas pelos mesmos interesses sórdidos em prejudicar a comunidade através de fenômenos perturbadores e destrutivos. Essa ligação irá ressurgir quando reencarnarem e serão atraídos pela lei das afinidades para que estejam no mesmo local a fim de coletivamente resgatarem o delito. Familiares e a lei de causa e efeito. E os familiares? Eles se veem repentinamente afastados daqueles entes queridos. Eles também estão vinculados às leis de causa e efeito? Divaldo, com certeza que sim. Imaginemos que uma programação bélica, sempre há aqueles, né, em uma programação bélica, sempre há aqueles que são os construtores intelectuais da calamidade, os programadores que ficam na retaguarda. De igual maneira, o mesmo ocorre em determinados problemas de natureza individual. Sempre alguém interfere para que isso tenha lugar e fica às ocultas. Através das bênçãos da reencarnação, voltam a nascer dentro do impositivo biológico para que haja uma afinidade característica. E então, com a partida de um ou de outro, que seriam talvez os mais responsáveis, a dor atinge também aqueles que foram os antigos programadores, intelectuais. Sob qualquer ponto de vista, todos são dignos da nossa ternura, da compreensão,
de preces, tanto os que viajaram para o grande lar, como os que ficaram na terra dominados pelo sofrimento da saudade. E aí vem a pergunta, né, que muitas vezes fica aparentemente sem resposta e permeando o nosso pensamento, suscitando dúvidas, descrenças, revoltas, vítimas de várias idades. Nesses acidentes, temos vítimas que têm idade mínima e outras que já estão com a idade avançada. Também nesses casos, existe a lei de causa e efeito? Sem dúvida, responde Divaldo. Porque para nós que estudamos a doutrina espírita, a idade biológica não é importante. É fundamental o fenômeno da transformação moral do espírito. O espírito, estando reencarnado num corpo juvenil, não implica que seja de primeiras experiências, tratando-se antes de um espírito velho, sob o aspecto da sua idade evolutiva, não do aspecto biológico. O corpo é novo, mas o espírito traz experiências, nesse caso, bastante difíceis, que deve ressarcir. Por consequência, nas calamidades coletivas, ele se liberta das imposições que geraram os seus conflitos e a sua agressão às leis divinas, libertando-se, por fim, o que é realmente importante. Então, a criança e tal, realmente mexe mais, né, com o nosso coração, né, nos abala mais. A gente vê uma criança em tenra idade desencarnar numa circunstância, né, abrupta, violenta, né, mas aquilo estava na programação daquele espírito. Seja por vontade própria, como eu falei, né? Todos os espíritos que desencarnam na situação é porque foi imposto pela lei de causa e efeito, né? Aí a gente fica com essa tendência de aceitar esse argumento de lei punitivista, né? Cruel e tal, dura lex sed lex e tal, a lei é dura, mas é a lei, tem que ser cumprida. E será que na lei de Deus é assim? Lógico que não. Pedro, apóstolo de Jesus, Simão Pedro, ainda encarnado, ele conseguiu atingir a compreensão de que um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. E João, o discípulo amado, né, ele diz, Deus é amor. Então como é que pode Deus sendo amor e um gesto de amor cobrir uma multidão de pecados e a lei de Deus ser implacável? Não, você fez, agora você tem que pagar exatamente igual da mesma moeda. Tem circunstância, inclusive, que nem tem como ser revivido, né? O sujeito lá no circo romano, né, condenou vários cristãos à morte e tal. Existe circo romano hoje? Não. Então, e aí? Como é que se explica, né? O pagamento, a reparação e tal. Não tem circo romano mais. Como é que vai ser? Vai ficar sem pagar, Rafael? Depende. Né? Depende. Cada um é cada um. E a matemática de Deus, ela é de acordo com a circunstância, com o espírito, com o que ele fez de bom, com o que ele fez de ruim. Se ele está num trajeto de progressão, evolução, né? De fazer mais bem do que mal. Nós conhecemos histórias na doutrina espírita, né, de espíritos que estavam com uma programação para passar por determinadas circunstâncias e, em razão de terem se dedicado ao bem, terem feito a caridade e buscado se melhorar, tiveram a programação amenizada. Então, isso é o quê? Revogar a lei de justiça? Não. Deus é amor. Deus é amor. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Então, às vezes, a gente vem para passar por uma situação terrível. Mas se a gente está se esforçando, está melhorando, está fazendo caridade, né, sem falazanga, né, sem aquele comércio, né, aquela troca, eu vou fazer porque eu sei que eu tenho um passado tenebroso aí, então vou tentar aliviar minha barra aqui, né? Não é nada disso, é fazer mesmo, com sentimento, né? Querendo, se compadecendo do próximo, querendo ajudar, querendo aliviar a dor.
né, daquela pessoa, essa caridade verdadeira, ela sim, ela ameniza a situação pela qual nós teríamos que passar, porque um gesto de amor cobre uma multidão dos nossos pecados. E Deus é amor. Então, muitas vezes a gente pede, não é a lei que impõe, ou a espiritualidade que impõe, não. A gente pede, eu quero passar por algo o mais próximo do que eu fiz o meu irmão, os meus irmãos, aquele povo, né, passar. Mas hoje não tem mais essa situação. Isso não existe mais hoje, nos dias de hoje. Então, o que seja mais próximo. E aí, nós pedimos, nós participamos do nosso projeto reencarnatório, e mesmo assim, às vezes, em razão do nosso, digamos, vou usar uma expressão aqui que é muito aquém, né, do que deveria ser, mas usando aí o direito penal para nos ajudar a compreender as questões espirituais, né, as questões divinas. A gente tendo um bom comportamento, né, a pena é abrandada. Por quê? Porque eu estou, né, na condição de presidiário, de preso, aqui nesse corpo e tal, mas estou me comportando bem, estou procurando fazer algo útil, né? Trabalho é toda ocupação útil, estou procurando fazer algo útil, bom, e aí, aqui no nosso direito aqui penal, né, não tem a detração penal a cada 3 dias de trabalho, né? Se você estudar, se você tiver bom comportamento, a sua pena vai reduzindo, você não precisa cumprir aquele tempo todo ao qual você foi condenado. Então, na lei divina, muito mais, né? Se você tem bom comportamento, você faz o bem, se ocupa de forma útil, verdadeiramente, de acordo com o que está no Livro dos Espíritos, sobre trabalho, lógico que você vai ter, né, uma circunstância de sofrimento, né, de expiação, já que estamos no mundo de expiação e provas, abrandada, amenizada. Então, isso é uma questão de lógica divina. Preparativos pela espiritualidade superior. Aprendemos que para a espiritualidade superior não existe improviso. Como é o atendimento, como é o preparativo dessa espiritualidade superior no caso desses eventos? Anteriormente e também depois que ocorre, tanto para os desencarnados como para os que ficam. Divaldo responde: poderia parecer que os benfeitores programam a desencarnação coletiva. Não é exatamente assim. Olha aí. Quando as circunstâncias mesológicas favorecem o acidente, os benfeitores têm conhecimento anterior. Porque para eles lá não tem tempo. Essa questão nossa aqui de tempo. No dia tal vai chover, no dia tal vai ter uma ventania, no dia tal vai acontecer não sei o que e tal. A gente fica, até hoje, com o avanço, né, da tecnologia, do serviço meteorológico, a gente até sabe com um pouco de antecedência, mas os espíritos sabem com muito mais antecedência, porque para eles não tem essa questão de tempo, igual para nós aqui. Quando as circunstâncias mesológicas favorecem o acidente, os benfeitores têm conhecimento anterior. Vamos imaginar a possibilidade de uma falha em qualquer um dos equipamentos, a possibilidade de equívoco humano, os fatores climatéricos, as circunstâncias geológicas como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. Então, uma lei de afinidades atrai os indivíduos àquele evento que ensejará a libertação dos crimes do passado em forma coletiva. Aí ele vai citar um exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento. Ficou tristemente célebre no Brasil e no mundo o incêndio de um circo em Niterói, quando crianças aos milhares perderam a vida biológica e centenas de pais ficaram em grande desespero. Na ocasião, em uma página de incomparável beleza, o espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, através da mediunidade do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, narrou o que teria sido a sua causa anterior, centrada numa ocorrência grave do tempo do cristianismo primitivo. Então, a lei
demorou aproximadamente 19, quase 20 séculos para reunir os espíritos delituosos e, num acontecimento fortuito, o toldo do circo foi levado às chamas e, com um alto poder de combustão, caiu sobre a multidão, sendo devorada pelas chamas. A divindade, portanto, permite que os fatores mesológicos, assim como os propiciatórios, sejam previstos pelos mentores, que também contribuem para reunir todos esses seres que estão vinculados entre si, ocorrendo desse modo uma pré-programação. Certo dia, o espírito de Joana de Ângeles disse-me: o acaso, o improviso nas leis soberanas seria o resultado de um trabalho muito bem elaborado para dar certo naquele momento, que é o objetivo da programação. Então a gente às vezes até acha que é fruto do acaso. Essas mudanças que ocorrem muitas vezes, né? A pessoa comprou a passagem, comprou o ingresso para ir para determinado lugar e não foi. O que é isso? Não era para ele ir. Não era para ele ir. Ah, mas ele foi. O que foi, né? Os que foram e desencarnar foram vítimas de uma lei cruel, de uma lei punitivista? Não. São beneficiados porque enquanto a gente não repara, não resgata, não espia, né, não se livra disso, a gente não vive bem, meus irmãos. Seja no plano espiritual, seja aqui. Aquilo fica na nossa consciência e passam-se encarnações e reencarnações e a gente fica com aquele peso. Então, muitas vezes, repito, nós é que pedimos. Eu quero me livrar logo disso. Então, tem uma forma de eu, né, desencarnar lá naquela situação assim, que está mais ou menos programada para o ano tal, eu vou estar com tal idade, não sei o quê. Nós participando. Então não tem punitivismo, não tem crueldade nenhuma. Muito pelo contrário, é a misericórdia de Deus permitindo, inclusive, que a gente participe, que a gente peça e que a gente se livre, né, quando a gente está em condições de se livrar disso. Certo dia, o espírito de Joana de Ângeles disse: o acaso e o improviso nas leis soberanas seria o resultado de um trabalho muito bem elaborado para dar certo naquele momento, que é o objetivo da programação. Mas esses espíritos, por outro lado, os que desencarnam, são recebidos por seus familiares no além, por outras entidades amorosas, qual ocorria nos espetáculos do circo romano, nos períodos do cristianismo primitivo. Quando as feras dilaceravam as carnes e os espíritos se libertavam, hosanas estavam cantando no ar. Outros mártires que os haviam precedido recebiam-nos e os levavam às regiões felizes. Então, nem sempre a gente pode atribuir, né, a uma culpa e, né, um impositivo da lei e tal. Às vezes o espírito já avançou esse espaço todo, lá no período do cristianismo primitivo, e só agora que vai resgatar isso? Exatamente. Por quê? Porque ele já evoluiu o suficiente para passar por isso. E a gente, que ainda está muito atrasado, muito inferior, a gente está fazendo o quê? Julgando. Deve ter feito uma coisa muito grave no passado e tal. Não necessariamente. Até porque nem sempre todos que desencarnam nesses acidentes têm questões, né, a serem expiadas, né, questões expiatórias aí para resgatar e tal. Muitas vezes o espírito pediu para passar por uma determinada situação e não estava devendo mais nada à lei. Já estava quite, mas ele quer promover o avanço ainda maior da sua trajetória, do seu sentimento, da sua compreensão, né, a asa do amor e a asa da sabedoria. Então, olha só, eu sei, é um espírito às vezes que não precisava nem reencarnar mais na Terra. Inclusive Chico, segundo consta, né, da literatura e das pessoas aí que ouviam relatos dele, uma vez viu um mendigo revirando um latão de lixo e tal, e aí ele estava na rua a caminhar com mais algumas pessoas amigas e tal, e quando ele viu aquele mendigo, ele falou: só um instantinho, e foi até o mendigo e deu aquele abraço,
O pessoal ficou parado assim, olhando, admirado, né? Que isso, gente? Chico, aí ele voltou, o pessoal meio curioso, né? Aí Chico falou, aquele ali é um espírito que não precisava mais reencarnar. A última encarnação dele foi a última encarnação aqui na Terra. A espiritualidade já estava, né, ele já estava com aquela certidão de aprovado. E ele pediu para vir mais uma vez nessa situação para poder, vamos dizer, entrar em órbita, né? Sair, né, desse espectro aqui de mundo de provas e expiações, convicto e sem ninguém para falar, não sei, estou na dúvida e tal. Então, ele pediu. Então, a gente via, né, uma pessoa numa condição que poderia ensejar um julgamento, deve ter feito muita coisa errada, deve ter sido um rico aí, pão duro, avarento, né, não ajudou ninguém. Nada disso. Então, até nessas mortes coletivas, lógico que Divaldo está a esclarecer aqui o que é mais comum, né? Mas a gente nunca pode generalizar. E muitos desses espíritos, como nós veremos aqui, né? Aí ele fala aqui só terminando aqui a resposta dele, né, sobre a questão de não haver acaso e tudo mais, né? De tudo estar programado. Eles muitas vezes são recebidos no plano espiritual pelos espíritos que os precederam, que os amam, né? E quando as feras dilaceravam, aí voltando às questões lá dos circos romanos, quando as feras dilaceravam as carnes e os espíritos se libertavam, hosanas estavam cantando no ar. Outros mártires que os haviam precedido recebiam-nos e os levavam às regiões felizes. Ué, como é que pode alguém passar por uma situação dessa e logo assim, após o desencarne, ir para uma região feliz? Bom, não está na nossa situação, né? Que nós estamos julgando, achando que ele está espiando, que está isso, que está aquilo. Às vezes não. Às vezes esse irmão que passou por essa situação dificílima, ele está numa condição evolutiva muito melhor do que a nossa. Então a gente às vezes fica achando assim, a minha vida, né? Eu devo ser um espírito muito evoluído, porque eu não sofro. Coitado de nós. A misericórdia de Deus às vezes está dando um descansozinho, que a próxima vai ser pedreira, meus amigos. Então, a gente não tem que se achar melhor do que ninguém, nem tem que ficar julgando o outro. O espírito passa pelo que ele pediu para passar, seja por uma questão expiatória, seja por uma questão de reparação, seja por uma questão de provação. Então, às vezes nem era para estar mais aqui. Uma Célia Lúcio, por exemplo, né? Reencarnou como Alcione. Sofreu? Sofreu. Tinha que sofrer? Não. E aí? É igual o mentor lá, né? O espírito esclareceu para ela. Uma vez encarnada, você vai estar sujeito a todas as vicissitudes da Terra, de um planeta de provas e expiações. Você quer mesmo reencarnar? Ela estava em Sírios. Nossa, né? Outro patamar. Não precisava passar por nada disso. Não, eu quero ir lá, né? Ajudar os meus amados, a minha família, os meus amigos. Renuncia. E aí a gente tem o maior exemplo de todos. Jesus. Jesus precisava vir à Terra? Lógico que não. Jesus reencarnou? Não. Encarnou para vir representar Deus. Trazer a palavra de Deus, a palavra de amor, todos os ensinamentos, a lei de amor, de misericórdia e de justiça, lógico, mas de amor, transformando Deus, aquele Senhor dos exércitos, num pai amoroso. Olha a parábola do filho pródigo aí. Então a gente é que tem que se colocar no lugar que nos é, né, devido. E aí, ela pergunta aqui, né, ou ele, o entrevistador, sobre o atendimento no plano espiritual, né, e a condição de chegada no plano espiritual. E aí Kardec, Divaldo, né, ainda faz os comentários, as respostas, né, e
o principal aqui, né, ele termina dizendo que a gente nunca deve perder a fé e acreditar que tudo que nos acontece tem um propósito, tem um porquê, tem uma causa e tem um efeito. Aí, se a gente for, por exemplo, né, no Livro dos Espíritos, nas questões que falam sobre esse assunto, que é o capítulo 6º da terceira parte, capítulo 6º da terceira parte, que trata das leis morais, capítulo 6º da lei de destruição. Fala aqui sobre destruição necessária e destruição abusiva. São as questões 728 a 765. 765. Então, destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, que a gente vai ler algumas questões aqui, guerras, assassínio, né? Assassinato, né? Homicídio, crueldade, duelo, pena de morte e só. Então, por exemplo, flagelos destruidores. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Questão 737. Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, às vezes, é exatamente por causa de uma tragédia. Vou citar aqui um exemplo que muitos devem ter revivido ou estar a reviver, que é o que aconteceu com Ayrton Senna, por exemplo. Quem está vendo a série aí, ouviu recentemente a série, né, sobre Ayrton Senna, quando ele morreu no acidente, ele vinha lutando já há vários anos para tentar melhorar algumas questões nas corridas, nos carros, implementando mais segurança e tal, e o pessoal relutando, a questão do dinheiro falando mais alto e tal. Quando ele morreu, aí resolveram implementar, e isso vem num crescente, né, de melhoria dos carros, segurança, tecnologia e tal. E aí, isso não reflete só na Fórmula 1, não. Os nossos carros aí do dia a dia, que nós dirigimos para ir para lá e para cá, também se beneficiam dessas tecnologias, dessas descobertas, desses conhecimentos aí, né? E que são implementados aí nos veículos, na mecânica dos veículos e tudo mais, para melhorarem a segurança, o conforto, a economia, né? Tem questão ambiental envolvida também. Enfim, é exatamente isso que os espíritos estão dizendo aqui. O progresso se realize em alguns anos e que seria exigido muitos séculos. É isso. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Questão 738. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. É a nossa preguicinha, não é? Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Olha aí a nossa análise superficial, materialista, né? Sem desdobrar, sem transcender, sem conhecer a fundo, né, as questões evolutivas, a lei de causa e efeito, a lei de justiça, de amor e de misericórdia. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte.
Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. 1 século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens. Por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe darias. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, às vezes, isso é importante também a gente destacar, que está subentendido aqui, mas para alguns de nós pode não ter ficado suficientemente claro. Às vezes, esses flagelos acontecem também para suscitar em nós outros, que não estamos diretamente envolvidos, a solidariedade, a fraternidade, a caridade. Então, às vezes, um espírito que estava envolvido, ou um grupo de espíritos que estava envolvido nesse acontecimento, nesse acidente, nessa explosão, nesse terremoto, nessa pandemia, nesse isso, nesse aquilo, nessa guerra, são voluntários para fazer com que nós, peraí, eu tenho que ajudar, né? Então, é uma tragédia no Rio Grande do Sul, é uma tragédia em Brumadinho e Mariana, é uma guerra acontecendo na Ucrânia e entre Israel lá e os extremistas lá dentre os povos árabes, é isso, é aquilo, é na África, pessoas, todas elas negras se matando entre si, porque uma faz parte de uma facção, a outra faz parte de outra, de um grupo, enfim. E aí, a gente olhando isso, uma hora a gente fala assim, puxa vida, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu posso ir para lá? Tem gente que vai, né? É um Albert Schweitzer, por exemplo, que resolveu ir para a África, largando a sua vida confortável, rica, na Europa, né? E são tantos que são os voluntários aí do Médicos Sem Fronteiras, né? Fraternidade Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, enfim, ONGs, que são criadas, fundações, para ajudarem essas pessoas ao redor do mundo. Isso muitas vezes é porque esses espíritos se voluntariaram para fazer com que a gente desperte. E aí sim, aconteça na nossa trajetória o fora da caridade não há salvação. E aí, para encerrar, eu vou ler do livro O Consolador, de Emmanuel, que é também sob a forma de perguntas e respostas, a questão 316, que aí volta para a leitura nossa inicial aqui do episódio lá em que o Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a própria cruz, Questão 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o Cirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Aí Emmanuel responde: essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraterna
entre os homens em todos os trâmites da vida. Então, meus irmãos, não devemos desacreditar. Muitas vezes devemos agradecer a esses espíritos que se voluntariaram, né? Muitas vezes a situação é penosa, nos abala, sim, mas é para abalar mesmo, é para a gente acordar, né? Desperta, ó tu que dormes. E aí a gente passar a ter uma vida diferente, né? Valorizar as coisas certas, se predispor à ajuda, à fraternidade, à solidariedade, à caridade, né? Tirar aquele escorpião do bolso. Opa, não, dinheiro não, eu posso dar isso, eu posso dar meu tempo, eu posso, né? Mas não fala em dinheiro não, porque aí, não, é tirar o escorpião do bolso sim, né? Amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Isso envolve dinheiro, né? Então, que a gente possa ter esse despertar nesse início de ano aí, de ano novo, né, de 2025, e a gente possa colaborar de alguma forma, né? E não apenas ficar impressionado, ficar emocionado na hora que vê a notícia, que vê a cena, e depois voltar para a nossa vidinha, né? Da preguiça, da insensibilidade, né? Da frieza e tal. Que a gente possa, né, deixar o coração falar mais alto, vibrar, né? E se solidarizar, né, com esse ou aquele irmão, cumprindo a exortação de Jesus, né? Fazei aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Então, fica para a gente essa reflexão aí, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, agradecendo a todos esses espíritos que colaboraram com essa reflexão de hoje, e a você que me acompanha, que me segue, o meu muito obrigado, que nós possamos nos unir no trabalho do bem, no trabalho da caridade. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite.